Shibone Besami Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando o nosso estudo diário das 7 leis. E hoje é dia 5 do mês de Elul do ano de 5.782 da criação. Estamos entrando em mais um dia de estudos diários. E nesse dia de estudos diários nós estamos no capítulo 10 do Guia Bnei Noah. E na leitura de hoje nós vamos responder algumas perguntas, entre elas, onde eu posso encontrar as 7 leis na Torá? Onde que eu posso encontrar? De que forma eu encontro as 7 leis? Uma outra pergunta que nós também vamos estar respondendo nesse dia de hoje é com respeito à 20ª ramificação da lei de Gezel, 21ª ramificação, aliás, da lei de Gezel, na mitzvah diária de Gezel, de não roubar. Hoje estaremos estudando a ramificação de remover perigos que podem causar danos às pessoas. Lembrando que danos é considerado roubo no conceito de Narmânides. Então daqui nós aprendemos que não devemos causar danos à vida das pessoas. Então, para iniciar nosso estudo diário de hoje, primeiro estaremos falando sobre o Guia Bnei Noah. Para quem não tem o Guia Bnei Noah, você pode adquirir o guia entrando em contato conosco pelo WhatsApp 22992073070, 22992073070. Na leitura do guia, estamos na página de número 57, 58, 59, 60, no qual nós estamos estudando sobre a origem das mitzvot Bnei Noah. Como já falamos o conceito da Torá, falamos o que a Torá ela foi dada a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai e a Bnei Israel, o povo de Israel, no Monte Sinai, e do qual também consta na Torá as 7 leis de Bnei Noah, ou seja, tanto na Torá escrita, de forma mais sutil, quanto explicada pela Torá oral também. Então daqui nós vamos aprender alguns conceitos, entre eles, que assim também na Torá escrita, as 7 leis de Bnei Noah constam somente de forma implícita, e elas são elucidadas e enumeradas de forma mais clara na Torá oral, como nós podemos observar no Tratado Sanhedrin 56b, onde nós encontramos essas mitzvot. Também na Torá escrita, estas leis estão implícitas no versículo que relata a ordem de Deus a Adão assim que ele foi criado, no qual também nós podemos ver em Gênesis 2:16. E ordenou o eterno Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comerás. Realmente, alguém que ler somente a Torá escrita encontra dificuldade de aprender as 7 leis deste versículo. Porém, a Torá oral ela decifra esta ordem através de uma de suas ferramentas de estudo, que é a comparação de palavras em outros versículos, ou receberá estas mitzvot como tradição de seus antepassados e as apoiaram em certos versículos como forma de lembrete, do qual também nós podemos citar o Kuzari, capítulo 3, 73, dá essa seguinte explicação. Está escrito desta seguinte forma, que ensinaram os sábios 7 mitzvot e foram ordenados aos Bnei Noah, a mitzvah de justiça, a bênção do nome de Deus. O Talmud usa o eufemismo para expressar a ideia oposta, ou seja, a ideia de blasfêmia, a proibição de blasfêmia. A idolatria, relações incestuosas, derramamento de sangue, roubo e não comer um órgão de animal vivo. De onde aprendemos estas leis? O Rabi Yohanan, ele disse: e o eterno Deus disse ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás. E ordenou, e se refere à justiça, assim ele diz: eu conheci, pois ele ordenou a seus filhos a fazerem justiça, conforme nós podemos encontrar em Gênesis 18, 19, é a ordem de praticar justiça.
O Eterno, no versículo, o Eterno se refere à benção divina, à proibição de blasfêmia, e assim ele diz: aquele que blasfemar o nome do Eterno certamente será morto, conforme nós encontramos em Levítico 24:16. E Deus se refere à idolatria, ou seja, não haverá outros deuses perante mim, conforme nós encontramos em Êxodo 20, versículo 3. Ao homem se refere ao derramamento de sangue, e assim ele diz: aquele que derrama o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado, conforme nós encontramos em Gênesis, no capítulo 9, dizendo, se refere à proibição de incesto, e assim ele diz: dizendo, se um homem se separar de sua esposa e ela vier a se tornar mulher de outro homem, não provocaria a condenação de toda a terra? Tu, entretanto, prostituíste com muito aos amantes e te propõe a voltar a mim, conforme encontramos em Jeremias capítulo 3:1. De todas as árvores do jardim e não de roubo, conforme o exegeta Rashi, ele explica que uma vez que Deus precisou autorizar e liberar Adão para comer as árvores do jardim, aprendemos que aquilo que não foi autorizado não está liberado. Comer, comerás, e não de um órgão de animal vivo. Rashi explica que a duplicidade comer, comerás seria para ensinar de que somente aquilo que está pronto para consumo, ou seja, para ser comido, você tem permissão de comer. Mas um animal vivo não está pronto para comer, então não está liberado. Então essa foi a leitura do Guia Beninu nesse dia de hoje. Então nesse dia nós aprendemos a fonte de onde nós encontramos as 7 leis. Como dissemos, implicitamente nós encontramos no texto onde Hashem ele ordena a Adão a seguinte ordem. Lá no capítulo 2, versículo 16 de Gênesis, está escrito: e o Eterno Deus ordenou ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comerás. E a Torá oral, como sabemos, explicou no Tratado Sanhedrin 56b o seguinte, que aqui nós encontramos 7 proibições, que aqui nós encontramos a proibição de idolatria, a proibição de blasfêmia, a proibição de derramar sangue, a proibição do roubo, a proibição de praticar imoralidade, e também a ordem de estabelecer justiça, de praticar a justiça. Então, desse versículo está codificado 6 leis que foram dadas inicialmente a Adão Arishon, Adão, o primeiro homem. Essas leis serão repetidas novamente lá na frente, e elas serão repetidas a Noa, sendo estabelecido a 7ª lei para Noa, que é a lei de não comer parte de um animal vivo. Logo, essas 7 leis, por ter sido novamente repetidas a Noa e sido completadas a Noa, são chamadas as 7 leis noéticas ou as 7 leis universais, do qual toda a humanidade está praticamente obrigada e obrigado a cumpri-las toda em suas ramificações, em suas próprias derivações, da maneira correta. Na mitzvah diária de hoje, nós vamos ver a proibição de Gezel, no qual nós estamos já estudando há algum tempo. Estamos na mitzvah diária de Gezel. Gezel significa não roubar, ou seja, respeitar a propriedade daquilo que é do outro. E a 21ª ramificação é remover perigos que podem causar danos. Ou seja, nós devemos remover todos os perigos que podem causar danos às pessoas. Está escrito em Êxodo capítulo 21, versículo 33. E se alguém abrir uma cova, daqui nós encontramos a proibição de provocar danos através de causar perigos, onde as pessoas podem sofrer fraturas, podem se machucar, quebrar seus próprios bens, seus automóveis, motos e por aí vai os seus veículos, e causar prejuízos financeiros à vida das pessoas. Logo, os Beninoas são proibidos, sim, de provocar prejuízos financeiros a quem quer que seja, né?
Então daqui nós aprendemos que nós não devemos causar danos por poços abertos ou objetos perigosos deixados em locais públicos, que um Benoa que deliberadamente deixa perigos em locais públicos para causar ferimentos é equivalente a um ladrão e receberia pena capital por seu crime. Hoje, somente pelas mãos dos céus. O que significa isso? Significa o seguinte: continua sendo uma transgressão. É um pecado causar prejuízos às outras pessoas. No entanto, ninguém vai ser condenado diante de um tribunal humano. Mas um gentil, ou seja, um Benoa que foi simplesmente descuidado e involuntariamente colocou outros em perigo, está na categoria de um pecador acidental e não receberia nenhuma punição ou tem qualquer responsabilidade financeira sob as leis noéticas básicas. No entanto, espera-se moralmente que os gentios racídicos, ou seja, os Benenoa praticantes, imponham regras necessárias para garantir que as pessoas tenham cautela razoável contra deixar perigos em locais públicos e concedam indenizações conforme necessário. Vamos citar agora as fontes para que nós possamos comprovar isso. O Rambam, o Narmânides, em Bereshit 34:13, ele vai trazer o comentário de que a lei noética de estabelecer tribunais de justiça inclui detalhes de danos semelhantes aos dos judeus e exige que os tribunais noéticos executem um deliberado dano ao seu vizinho através de colocar a vida do próximo em risco. Exemplos que nós podemos citar aqui de medidas que nós possamos tomar: não deixar vidro quebrado ou outros objetos pontiagudos por onde quer que as pessoas andem, não deixar valas abertas, ruas sem acalçamento que podem ocasionar acidentes, remover perigos do trajeto de outras pessoas, não jogar objetos que podem acidentar pessoas em vias públicas e não jogar lixo em locais públicos por causa de chuvas e entupir bueiros e assim ocasionar grandes estragos contra a vida e patrimônio das pessoas. Então daqui nós aprendemos a ter o devido cuidado e cautela para não prejudicar a nenhum ser humano. Então, gente, estamos chegando ao final do nosso estudo diário das 7 leis. Como você pode observar, nós sempre abordamos o estudo diário do Guia Benenoa, também como abordamos também a mitzvah diária a cada dia. Estamos estudando nesse momento a mitzvah diária de Gezel, a proibição de não roubar. Então daqui, se você quiser enviar sua pergunta para nós ou entrar em contato, você pode chamar pelo WhatsApp 22992 07 3070, 22992 07 3070. Estamos à sua disposição para poder lhe atender. E também viemos falar um pouquinho sobre esses dias que nós estamos passando por momentos em que estamos no mês de Elul, preparando para Rosh Hashanah. Que Hashem possa lhe dar muitas bênçãos no decorrer deste mês e que assim você e sua família estejam sendo selados e inscritos para a vida.